Bom, já aqui no Brasil nós temos a polêmica em torno das declarações do presidente Lula e do ministro da Justiça, inclusive Flávio Dino, sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Falou-se até em retirada do Brasil da corte, né? O que você acha, Jean? Como é que bate isso? O problema do tribunal é que as grandes potências realmente não são membros. Os Estados Unidos não é, Rússia, China. Então, já é um tribunal muito esvaziado. E até agora só tem conseguido julgar casos de ditadores africanos ou líderes africanos acusados de atrocidades. E talvez o caso mais famoso foi dos sérvios na Guerra da Bósnia, Milosevic e os militares dele que praticaram atrocidades. Aí se conseguiu algum sucesso, né, em condenar. Mas fora disso, como ele está tão esvaziado das grandes potências, realmente ele não conta por muito. Simplesmente julgar o ditador de algum país de outro continente e não envolver os países europeus, os Estados Unidos, a Rússia, a China. Então, ele está esvaziado. Eu não concordo com Lula e Flávio Dino. Eu acho que o Brasil deve ficar ser uma influência, ser um país cada vez mais importante. A presença dele seria importante, mas é um tribunal esvaziado, sem dúvida. Quer dizer, o Paulo, nessa China, Rússia e Estados Unidos estão juntinhos, né? Não fazem parte da corte, né? Pelas mesmas razões. Que é uma das velhas discussões de política internacional, né? Assim, como é que você cria um órgão que consiga ter jurisdição sobre estados soberanos? Que é, na verdade, a criação dos estados e dos países tem a ver com isso, né? A gente estuda teoria política, antigamente o ser humano vivia o que se falava estado de natureza, né? O mais forte pega, leva e tal, e criou-se o estado, né? O Leviatã de Hobbes, que regulou as relações entre esses seres humanos que vivem dentro de um estado. A política internacional vive nesse estado de natureza, né? Assim, o mais forte vai lá e pega, e se quiser pega e arranca do outro, até que finalmente se criou a ONU depois da Segunda Guerra Mundial, Declaração Universal de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, que são esses órgãos que tentam fazer esse papel que o Estado faz nas nações, né? Quem é que regula as relações entre o mais forte e o mais fraco? E aí entra naquela coisa, idealmente, devia todo mundo entrar nessa história, e eu sou um idealista em relações internacionais, favoreço a ONU, direitos humanos, Tribunal Penal Internacional, e sim, vamos bancar isso para conseguir achar um jeito da humanidade conversar e conseguir resolver de maneira consensual o que afeta mais de um país. Mas essa é uma visão idealista de relações internacionais. Na visão utópica, realista, né, de relações internacionais é mais o que estão fazendo China, Índia, Rússia. Meu interesse é esse e vou bancar esse meu interesse. E como a Jean falava, né? Parece uma coisa meio utópica, né? Sim. Quer dizer, claro, que o ideal seria não sair e atrair. Pois né? Que venham. É que eu gosto das utopias, isso é uma coisa que mais faz a gente sofrer. Acho que Jean também, né? Assim, João também, Gaspar também, a gente gosta das utopias, né? Fazer o quê? Eu acho que aqui a declaração do Lula repercutiu na seguinte medida, né? China, Estados Unidos não estão, mas a Alemanha está, a França está, vários países europeus estão no Tribunal Penal Internacional. Então, claro, são países de pesos diferentes de China e Estados Unidos, mas são países, não são os magrinhos, como disse Lula, e acho que isso é que interferiu um pouco, que gerou uma repercussão um pouco negativa da declaração do Lula. Agora, eu vejo a declaração do Lula no seguinte contexto: o Brasil era aquele páreo internacional até recentemente, né? Aqui na União Europeia, eu fui à Hungria ano passado, porque a Hungria foi o único país da União Europeia que o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou de forma oficial, quer dizer, o Brasil estava fora desse contexto das relações internacionais. O Lula é a volta do Brasil, e é o Brasil ali tentando se posicionar, como disse a Jean Rocha, se posicionar como um líder aí no mundo ambiental, né, que é a coisa mais importante talvez que o Brasil possa fazer, como um representante, não sei se o líder, mas um representante importante dos países do sul global. Então o Brasil está tateando. Essa volta do Brasil é bem-vinda. O discurso do Lula, de uma maneira geral, foi bem visto. E no meio dessas coisas, uma outra gafe, como um posicionamento muito pró-soviético na questão da guerra da Ucrânia, que foi uma coisa que repercutiu muito mal em Portugal, por exemplo, porque Portugal é o país mais pró-Ucrânia da União Europeia, por ter uma imigração ucraniana enorme, né? Mas com uma outra gafe, essa do Tribunal Penal Internacional talvez tenha sido uma delas, embora seja necessário realmente fazer uma modificação, mas tudo isso é o Brasil tateando e tentando novamente se posicionar.
E isso é positivo, e eu acho que o mundo está vendo isso de uma forma positiva, e o mundo viu o discurso do Lula de uma forma positiva nessa Assembleia Geral.